Muito bem, galera, tô aqui de volta, vamos continuar. Pressão atmosférica é um assunto importantíssimo para você, porque cai muito. Tem uma lista de exercícios que eu estou enviando junto com essa aula. Faça esses exercícios, eles são muito importantes. Galera, a diferença de pressão atmosférica entre as regiões do planeta é o que vai gerar o que nós conhecemos como vento. E claro, esses ventos também são consequências do movimento de rotação do planeta. Mas afinal de contas, o que é pressão atmosférica? Você não sabe, você não percebe isso, mas quando a gente nasce, a gente já começa a se acostumar com o peso que o ar exerce sobre a gente. Tanto é que quando a gente desce a serra para ir para a praia, a gente sente essa diferença de pressão, essa diferença de peso. Quanto mais próximo eu tô do mar, mais ar está sobre a nossa cabeça e iremos ver daqui a pouco. Portanto, essa pressão, ela é diferenciada em relação aos lugares. Tem lugar que o peso do ar é alto, uma alta pressão, e tem lugares que o peso desse ar é menos intenso, uma baixa pressão. Mas o importante para você é entender que a temperatura, ela altera as pressões atmosféricas. Ar mais frio é mais pesado. O ar frio tem uma alta pressão atmosférica. O ar quente, ele é mais leve, ele é menos denso, ele tem uma baixa pressão atmosférica. E eu posso dizer para vocês que o vento, ele é um deslocamento do ar de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão. Alta pressão é um ar pesado, ele desce. Um ar de baixa pressão é um ar mais quente, ele sobe. Esse movimento atmosférico de ascendência do ar é o que nós chamamos de ciclone. Sabe no filme lá do Mágico de Oz, quando a Dorothy tá fugindo de um furacão, de um ciclone? Quando a vaca entra no ciclone, ela voa. Porque o movimento de um ciclone é um movimento de ascendência. Portanto, você já sabe, vai ter ciclone em zona polar? Não, porque para ter ciclone, o ar tem que estar mais quente. Fazemos uma associação, então, entre o aquecimento global e os ciclones. Quanto mais os oceanos vão se aquecer, mais ciclones a gente vai presenciar nas estações do verão, para o hemisfério sul e para o hemisfério norte. Continuando, alta pressão é um ar descendente, ele desce, e o nome desse fluxo é anticiclone. Então, toda vez que você for observar um ciclone, você já sabe, ciclone é ar quente, é baixa pressão. E aí você vai ter que lembrar desse conceito do sentido dos ventos no hemisfério norte e no hemisfério sul. Sempre em ciclone de baixa pressão, o movimento ele vai de fora para dentro. Então, para você analisar o sentido desse fluxo atmosférico, de fora para dentro. E nesse caso, a gente observa que é um sentido horário. Analisando o conceito do sentido dos ventos, a gente já conseguiria responder essa pergunta que está na lista de vocês. Então, dá um ligue aqui, ó. Ao longo do dia, quando a gente chega na praia, a areia, pela diferença do calor específico com a água, o continente se aquece muito rápido. Então de manhãzinha, a areia, ela tá pelando e o mar demora para se aquecer. A gente tem essa diferença de pressão atmosférica. Portanto, como a água do oceano tá mais gelada e o continente tá mais quente, temos uma diferença de gradientes atmosféricos, de pressão atmosférica. Portanto, o fluxo é da brisa marítima, da alta pressão para a baixa pressão. Porém, durante a noite, esse gradiente térmico se inverte, porque a gente vai ter agora um continente que perde o calor rapidinho, mas entrar no mar à noite é uma delícia, a água tá quentinha. Mesma coisa quando a gente entra numa piscina à noite, a água demora para perder esse calor. O que vai acontecer? O gradiente de pressão atmosférica se inverte, e aí a brisa passa a ser terrestre. O vento agora vai do continente
para o oceano. É por isso, meu irmão, que pescadores, caiçaras, comunidades indígenas litorâneas vão pescar em alto mar à noite, porque se ele for de dia, ele vai contra o fluxo dos ventos, e à noite os ventos ajudam esse caboclo a ir para o alto mar, beleza? Então é interessante esse sentido. E aí a gente tem uma questão clássica que está na lista de vocês, para você entender que o aquecimento diferencial do continente e do oceano é que faz com que os ventos se invertam ao longo do dia, beleza? Então agora que a gente saiu de um microclima, de uma microrregião, vamos pensar essas diferenças de pressão em escala global. E aqui que está um pouco da dificuldade do exercício, desse tema. Galera, vocês não podem ter dúvida sobre esses gradientes de temperatura. A linha do Equador é baixa pressão. Porém, os polos são alta pressão, são muito frios. Só que essa latitude antes do polo é mais quente que o polo. Então tem uma menor pressão em relação aos polos. E essas linhas dos 23 graus norte e sul, as linhas dos trópicos, são linhas mais frias do que o Equador. Portanto, tem alta pressão em relação ao Equador. Você não pode esquecer que em áreas de baixa pressão, a gente tem mais umidade, mais chuva, porque é mais quente, evapora mais. Então, áreas de baixa pressão, nós temos florestas. Florestas equatoriais, florestas tropicais. A gente tem a floresta, por exemplo, chamada de floresta temperada da Europa. A gente tem florestas em zonas de 60, 50 graus, mas em toda a latitude de 30 graus, nessa zona de alta pressão, temos desertos. Deserto da Califórnia, deserto do México, deserto do Saara, deserto do Oriente Médio. No sul, deserto do Atacama, deserto na Argentina da Patagônia, deserto do Kalahari da Namíbia na África e deserto do Outback na Austrália. Vocês estão percebendo? As linhas de alta pressão, elas justificam a existência dos desertos, são áreas mais secas, diferentemente das zonas de baixa pressão. Não se esqueça disso, os ventos na linha do Equador são os alísios. Os ventos, agora retornando aos polos, são os contra-alísios. A gente fala que os ventos alísios são ventos de leste. Eles saem de leste e estão indo para oeste. E os ventos contra-alísios, ventos de oeste, saem do oeste e vão para o leste. Quando a gente olha, portanto, para esse esquema, vou dar uma leve aumentada aqui rapidinho, a gente observa então que existem 3 células de vento. Os ventos de baixa pressão no Equador, que vão ter um fluxo ascendente, vai gerar chuva. Esse vento ele vai ser rebaixado na zona de alta pressão. Mas a latitude de 60 graus também é uma zona de baixa pressão. Aqui vamos ter elevação de massas de ar que vão gerar chuva. Então a gente tem essas células de Halley, de Ferret e a célula polar que explicam para nós esses fluxos atmosféricos. E aí, galera, é interessante, a gente agora estamos olhando a Terra de perfil, e é interessante a gente ver que na linha do Equador, o alísio do hemisfério norte se choca com o alísio do hemisfério sul. Temos, portanto, uma zona de choque, uma zona de convergência, chamada de zona de convergência intertropical. Da mesma forma como aqui na região dos 30, 27 graus, a gente tem um encontro daquelas massas frias que vêm do sul com as massas quentes que estão retornando do Equador. Temos um novo choque, uma nova convergência atmosférica, chamada de zona de convergência do Atlântico Sul. São regiões que vão promover instabilidades climáticas e, em alguns períodos, grande formação de chuvas. Então, aqui eu coloquei uma imagem de satélite para a gente analisar a convergência intertropical e a convergência do Atlântico Sul, zonas que vão gerar instabilidade. Olha aqui, ó, as massas de ar no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, gerando instabilidade, é a zona de convergência do Atlântico Sul. Aqui, mais uma vez, olha a frente fria aqui, ó, chuva frontal, que é justamente o local da zona de convergência do Atlântico Sul, mas no litoral nordestino, as chuvas pela zona de convergência intertropical. E para terminar,
pressão atmosférica diferenciada pela altitude, tem um exercício desse na lista. Sobre os fatores, próximo vídeo. Um beijo, galera. Valeu!